Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Sextou, né, gente? Sextou. Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Estamos por aqui, estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira para iniciar aí os vídeos, né? Os dois vídeos desta sexta-feira para a gente fechar aí essa semana com chave de ouro, com muita informação para você. Olha, você que acompanha a gente, que acompanhou mais uma vez nesta semana e mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já te agradeço demais pelo carinho, pela sua companhia. Te peço que você deixe aí a sua curtida, mais conhecido também como like, compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, nos seus grupos aí das suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal Cristiano Santos Radialista e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e você vai receber a mensagem aí exclusiva do YouTube falando, ó, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para acompanhar as nossas notícias, seja elas de esporte, de futebol ou de Brumado da região da Bahia e de todo o nosso Brasil também. Belezinha? Combinado? Hoje muita informação para você. Campeonato Brasileiro, jogos remarcados que aconteceram ontem. Flamengo venceu o Bragantino e se colocou de vez aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quem diria, né, rapaz? O Flamengo que chegou a ficar aí 14, 15 pontos atrás, né, do líder Botafogo, hoje está a 2 pontos do líder, só que do líder Palmeiras. A gente fala desse confronto já já. E o Botafogo também jogou ontem, mas vacilou, né, rapaz? O Botafogo não conseguiu vencer o seu confronto contra o Fortaleza e com isso o Botafogo não conseguiu recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, que continua com o Palmeiras. Falaremos da próxima rodada, 35ª rodada, que já começa nesta sexta-feira, quando o Corinthians vai receber o Bahia na sua Neoquímica Arena. Aliás, falando do Corinthians, amanhã é dia de eleição no Corinthians, dia de conhecermos o novo presidente do Timão. Entre essas informações que eu já falei para vocês, vamos falar também das chances aí de título das equipes, né? E também de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Presidente do Cuiabá detalha projeto do novo CT e garante, abre aspas, um dos melhores do país, fecha aspas. Voaden erra na súmula e registra expulsão de PEC em vez de Rossi em Cruzeiro e Vasco. Meu Deus do céu, o cara expulsa Rossi e coloca na súmula, expulsei Gabriel PEC. É brincadeira, rapaz? Dando um susto em todo mundo. Amarelo por beber água. Árbitro explica cartão para Cano em Fluminense e São Paulo. Ficou estranho mesmo, né, rapaz? Pois é. Caso Daniel Alves. Ministério Público da Espanha pede 9 anos. Pede 9 anos de prisão para o jogador. Falaremos do Botafogo. Estudo contratado por Texto diz que resultados reais dariam ao Botafogo 21 pontos a mais que o Palmeiras. O Texto tá onde? Tá na lua? Acorda, menino! Pois é, essas informações e um pouco mais ainda vamos falar também. Acabei não falando para vocês, mas vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada de amanhã, mais conhecida como sábado, a última rodada, 38ª rodada. Vamos conhecer os 2 últimos times que sobem para a Série A do ano que vem. Rodada toda ela no sábado, no mesmo horário. Já já a gente fala para você, até porque o Vitória já está de boa, Vitória já conquistou o acesso, já é campeão. O Criciúma é outro time também que vai assistir aí, vai jogar evidentemente, né? Mas já classificado também para a Série A do ano que vem. Então segura aí que eu volto já já com muito mais, depois dos nossos 2 recados para vocês. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, e vamos de notícia, vamos de informação para você que está aí com a gente. Presidente do Cuiabá detalha projeto do novo CT e garante, abre aspas, um dos melhores do país, fecha aspas, com a permanência na Série A encaminhada para o 4º ano seguido. A diretoria do Cuiabá projeta a médio e longo prazo para manter o Dourado na primeira prateleira nacional. Há um ano, o clube iniciou as obras do novo centro de treinamento, que tem previsão para ser entregue a partir do ano que vem. O presidente Cristiano Dreski apresentou as obras ao GE e garantiu que a estrutura irá transformar o patamar do clube. Na última semana, o Cuiabá divulgou imagens do prédio construído para o vestiário dos jogadores, espaço para comissão técnica, lavanderia, rouparia e equipamentos de fisiologia. São 990 metros quadrados para os ambientes citados. As obras do espaço foram aceleradas graças à venda por parte da Liga Forte Futebol de 20% dos direitos comerciais dos próximos 50 anos para um grupo de investidores. A gente está utilizando esse dinheiro para investir em estrutura. Não vamos comprar jogador. O Cuiabá faz parte da Liga Forte Futebol e foi pago esse ano já 50% do valor. O Cuiabá recebeu em torno de 27 milhões de reais em 2023. E esse dinheiro está sendo direcionado para essa obra. Vai ser a grande transformação do Cuiabá. Ao todo, o CT batizado de Manuel Dreski, em homenagem ao idealizador do projeto Alviverde, falecido em fevereiro, terá mais de 8.000 metros quadrados de área construída, um investimento de 50 milhões de reais. A próxima etapa é concluir o prédio, que terá academia, fisioterapia, um anfiteatro e sala de imprensa. Assim que a estrutura estiver pronta, os jogadores do time profissional já vão praticamente migrar para o novo CT. Atualmente, são utilizados somente os campos para treinamentos. A previsão é que isso ocorra entre junho e julho de 2024. Acredito que em torno de um ano o refeitório estará pronto e vamos fazer toda a parte do dia de treino aqui. Eles não vão sair daqui nem para jantar. Quando começarem a se apresentar aqui em julho, eles, no caso jogadores, ainda vão ter que jantar lá no CT antigo. Mas quando a cozinha e o refeitório estiverem prontos, eles vão jantar aqui. A gente só não vai ficar aqui quando for concentrar, já que a próxima etapa é a construção do hotel. E aí, quando tiver o hotel, vamos passar tudo para cá.
Além do hotel citado pelo presidente do clube, o espaço terá um lago para auxiliar na drenagem dos gramados e servir de lazer para os jogadores e um mini estádio que irá sediar jogos das categorias de base da equipe. O que vai ficar pronto daqui a um tempo, o jogador não encontra em qualquer lugar. Vai ser um dos 5 melhores centros de treinamento do Brasil. Você ter uma estrutura de alto rendimento, que é o que temos aqui, vai propiciar ganhos muito grandes em termos de nível técnico, preparação física e outros fatores relacionados aos resultados esportivos. Vamos ter uma academia que vai ser referência de tecnologia nas Américas, não só no Brasil. Futebol é uma soma de pequenas coisas e esse CT é uma grande evolução dentro do projeto do Cuiabá. Bacana demais, hein, rapaz? Ver essa evolução do Cuiabá, 4 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Cuiabá esse ano, e por mim também, eu disse aqui no começo do ano que o Cuiabá era um candidato fortíssimo, até pela campanha que fez no Campeonato Mato-Grossense, né? Candidato a cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá faz uma campanha assim espetacular no Campeonato Nacional, né? Parabéns ao Cuiabá, parabéns aí ao presidente do Cuiabá, todo o seu staff, né? Por estar levando muito a sério aí esse projeto do Cuiabá. Dirigente é isso, tem que fazer isso, gente, né? Dar a seus jogadores exatamente uma estrutura capaz do jogador se sentir feliz, à vontade, né? Com muita qualidade aí, e é isso que vai acontecer no Cuiabá, e está acontecendo e vai acontecer, né, futuramente, muito mais ainda, né? A estrutura do Cuiabá. Voaden erra na súmula e registra a expulsão de Peck em vez de Rossi em Cruzeiro e Vasco. O árbitro Leandro Pedro Voaden vai precisar corrigir a súmula de Cruzeiro e Vasco. Ele se confundiu ao registrar a expulsão de Rossi aos 40 minutos do segundo tempo. Em vez de colocar o camisa 31 como vítima do cartão vermelho, o Voaden registrou a punição para Gabriel Peck, camisa 11. Rossi foi expulso no banco de reservas, enquanto Peck estava em campo. Ele marcou o segundo gol do Vasco no empate em 2-2 no Mineirão. Na súmula, Voaden anota o vermelho para Gabriel Fortes Chaves, quando estava no banco de reservas por protestar contra as decisões da arbitragem de forma grosseira e ofensiva. Rossi vai desfalcar o Vasco no próximo sábado, às 19h30, no horário de Brasília, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, ou Liga Arena, agora é esse nome aí, a antiga Arena da Baixada. Mas que coisa, hein, rapaz? Presta atenção no serviço, né, Voaden? Presta atenção no serviço, menino! Mas acontece, né, gente? Amarelo por beber água. Árbitro explica cartão para Cano em Fluminense e São Paulo. O amarelo dado a Germancano na vitória do Fluminense por 1-0 em cima do São Paulo repercutiu. Pela imagem da transmissão do jogo, a impressão que dá é que o atacante argentino, no caso Germancano, foi amarelado pelo árbitro André Luiz Schettino por estar bebendo água enquanto ele ia para a revisão do lance que culminou na expulsão de Gabriel Neves. Na súmula, o árbitro relatou que o camisa 14 e o lateral direito Rafinha foram amarelados pela mesma razão. Motivo? O motivo aí desse cartão, a 1.24. Outro motivo, somente neste caso, abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser. Por me abordar persistentemente durante a minha caminhada em direção à área de revisão, em um processo de revisão, indo até a linha lateral próxima à área. Cano recebeu o 7º cartão amarelo na competição, o primeiro desde que havia sido suspenso automaticamente depois da partida contra o Goiás. O cartão do atacante aconteceu logo no lance seguinte, ao que ele dá um pisão em Beraldo. Pois é, segundo o PC de Oliveira, no troca de passes, na última quarta-feira, o argentino deveria ter recebido o amarelo, mas por causa aí do pisão e não pelo que aconteceu
na verdade, o que apareceu na súmula. Ainda assim, a entrada do atacante é diferente da de Gabriel Neves, que terminou expulso. Pois é, rapaz, a arbitragem no Brasil é uma coisa de louco, né, gente? E coloca cada árbitro para apitar como é que coloca um árbitro inexperiente desse para apitar um confronto tão importante quanto... Tudo bem que o jogo na real, para a tabela, não valia nada, né? São Paulo não vai para lugar nenhum no campeonato mais. Campeão da Copa do Brasil já está na Libertadores. Fluminense, campeão da Libertadores, também já está na próxima Libertadores da América e não tem chance de título mais. Então, é um jogo só para cumprir tabela mesmo, né? Mas é um clássico, né, gente? Coloca um árbitro de verdade nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Caso Daniel Alves, Ministério Público da Espanha pede 9 anos de prisão. O Ministério Público da Espanha pediu 9 anos de prisão para Daniel Alves, acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos em dezembro do ano passado em Barcelona. O órgão também demanda uma indenização de 150 mil euros, cerca de 799 mil reais, para a vítima. As informações são da agência de notícias EFE. Na semana passada, o Tribunal de Barcelona notificou as partes sobre o julgamento de Daniel Alves, oficializando o encerramento das investigações e dando 5 dias para a apresentação de acusação e defesa. A data da audiência ainda não foi definida. O Ministério Público espanhol pediu uma pena dentro do vinculado para a imprensa espanhola, que vinha apontando de 8 a 10 anos de prisão. A defesa do jogador tentará a absolvição, alegando que as relações foram consensuais. A justiça impôs a Daniel Alves o pagamento de 150 mil euros, 799 mil reais. A vítima, caso seja condenada, a título de danos morais e psicológico, então, seria paga aí esse valor, né? O lateral, que teve 3 pedidos de liberdade negados, vai aguardar o julgamento na prisão, onde está desde janeiro, nos arredores de Barcelona. Vamos entender então a acusação. Nos primeiros dias após a prisão do jogador, os principais jornais da Espanha, como El País e El Mundo de Madrid e o El Periódico de Barcelona, publicaram trechos do depoimento prestado à justiça pela mulher que acusa Daniel Alves de estupro. O jogador está em prisão preventiva sem direito à fiança. Ele nega ter cometido o crime do qual é acusado. Logo vai acontecer aí, em dezembro, na verdade, né? Acontece aí esse julgamento e aí a gente vai saber se o Daniel Alves é culpado ou inocente. As provas dizem que o Daniel Alves é culpado, né? Mas eu trouxe para vocês aqui também a acusação de um outro jogador, esse não brasileiro, né? Que tinha tudo aí, todas as acusações dizia que ele tinha cometido abusos, não só contra uma mulher, mas contra várias mulheres. E ele acabou comprovando a sua inocência, né? Então, meu amigo, vamos esperar para ver. Se o Daniel Alves realmente for culpado, que ele pague por isso. E ele vai pagar, porque lá na Espanha não é aqui no Brasil, né? Ele vai pagar por isso. Mas se não for, evidentemente que aí tem que ser solto, né? Estudo contratado por Textor diz que resultados reais dariam ao Botafogo 21 pontos a mais que o Palmeiras. Resultados reais? Como? Não entendi. Vamos ler esse negócio aqui, né? Na quarta noite, véspera do jogo entre Fortaleza e Botafogo, o dono da SAF alvinegra, John Textor, surpreendeu ao publicar nas redes sociais relatórios sobre a arbitragem na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro em 16 de setembro. Na análise do estudo contratado pelo empresário americano, o resultado real seria 1-1. Nesta quinta, ontem, o GE teve acesso ao relatório completo contratado pelo americano, com análise de outras partidas. Textor apagou o post nas redes sociais minutos depois da publicação, mas sua defesa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva anexou o documento ao processo, com pedido de reconsideração da suspensão preventiva de 30 dias
dos quais ele já cumpriu 20. No último dia 1º, John Textor falou em corrupção e roubo no Brasileirão depois da derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4-3 no Newton Santos. Ele foi suspenso preventivamente pelo STJD e processado pela CBF. O relatório analisa diversas partidas de 2023, principalmente de Botafogo e Palmeiras, mas não só das duas equipes. No Brasileirão, o documento da empresa Good Game, contratada por Textor, diz que o alvinegro teria 21 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Na tabela real, os paulistas estão 2 pontos à frente dos cariocas. Assim, o proprietário da SAF do Botafogo contratou uma auditoria externa para analisar possíveis manipulações ou erros de arbitragem em jogos do Brasileiro. Este relatório da empresa francesa Good Game apontou que o alvinegro deveria ter 10 pontos a mais na tabela e o Palmeiras, principal rival na disputa do Brasileiro, 13 pontos a menos. Neste cálculo, o Botafogo teria 70 pontos na classificação. Os rivais paulistas, 49 pontos aí na tabela de classificação. A Good Game é uma empresa francesa especializada em checar jogos e fazer análises de lances de arbitragem, como cartões vermelhos, impedimentos e gols anulados. Foi criado em 2012, depois que os fundadores foram chamados para analisar uma partida de handball entre Montpellier e Sévigné. Após o relatório, foi concluído que o primeiro time saiu perdendo no intervalo do propósito para que alguns jogadores envolvidos no esquema de apostas ganhassem 250 mil euros. Posteriormente, a Gold Game passou a auxiliar federações e órgãos esportivos franceses em análises de jogos com suspeita de terem sido manipulados. John Textor concedeu à empresa, através do Lyon, um dos clubes de que é dono, que havia contratado antes da chegada dele. Eu sinceramente, eu até acho, e eu concordo com o John Textor em relação a erros de arbitragem no Brasil, que esse ano a meta, né, a meta de erros, que a gente, meta não seria o nome, né, o grau, a probabilidade de erros esse ano foi gigantesco, muito alto mesmo. A CBF vai ter que rever essa situação no próximo campeonato. Acredito eu que quando houver aquela reunião para ser apresentado o Campeonato Brasileiro de 2024, muita coisa vai ser conversada, né? Muitos dirigentes, acredito eu, que vai falar muito de arbitragem e vai querer que no próximo ano, 2024, o Campeonato Brasileiro não tenha tantos erros de arbitragem como teve esse ano. Agora, eu que assisto jogos, todos eles do Campeonato Brasileiro, eu não vejo e não vi o Botafogo sendo tão prejudicado assim no Campeonato Brasileiro. Se esse como é que é o nome dessa empresa aqui, que eu até esqueci, peraí. Deixa eu buscar novamente aqui o nome da empresa. Deixa eu buscar aqui o nome da empresa que o John Textor contratou, né? Essa empresa aqui, se ela tivesse sido contratada por um clube, a Good Game, se ela tivesse sido contratada por um clube, né, da periferia do Rio de Janeiro, né, ali na Barreira, lá do Rio de Janeiro, São Cristóvão, por ali, se ela tivesse sido contratada por esse clube, meu amigo, aí sim, viu? Aí seria um escândalo gigantesco. Mas eu não vejo, gente, sinceramente eu não vi tantos erros assim que, por causa desses erros, claro que todo o time foi prejudicado e foi ajudado nesse Campeonato Brasileiro. Prejudicado e beneficiado, melhor dizendo. Uns mais e outros menos. Mas eu não vejo que o Botafogo foi tão prejudicado nesse Campeonato Brasileiro a ponto de perder a liderança. O Botafogo perdeu a liderança, para mim, na minha modesta opinião, para mim o Botafogo perdeu a liderança por incompetência dele. O Botafogo empatou em... Ninguém fala disso. O Botafogo teve a chance de
Contra o Cuiabá em casa, se o Botafogo ganha contra o Cuiabá em casa, ele ia para o jogo com o Palmeiras com 6 pontos à frente. 6 pontos à frente, mesma coisa de 7, porque ele ainda tinha 2 vitórias a mais que o Palmeiras. Antes ele teve o Goiás em casa, onde ele empatou. 2 times, assim, que você olha na tabela e fala, não, aqui tem que ser 6 pontos para o Botafogo. E o Botafogo não conseguiu vencer. Né? Então assim, como que você reclama de arbitragem se você for incompetente? Contra o Palmeiras, o Botafogo ganhava de 3-0 no primeiro tempo, 3-0. O Botafogo não ganhava de 1-0, era de 3. E o Botafogo no segundo tempo tomou 4 gols. Contra o Grêmio, o Botafogo ganhava de 3-1. 3-1 o Botafogo ganhava. E tomou a virada para 4-3. Como é que você pode culpar a arbitragem por você perder um campeonato desse? Para mim, o Botafogo foi incompetente. Outra coisa, mostrou a realidade do Botafogo. Aquilo que o Botafogo fez, aquela campanha que o Botafogo fez no primeiro turno, aquilo ali é uma coisa normal, anormal. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, que são os 2 melhores times desse país hoje, não vai conseguir fazer uma campanha daquela. Aquilo ali foi um acontecimento. Tanto que no segundo turno, o Botafogo, aconteceu o que com o Botafogo? Caiu drasticamente, porque estava até comentando hoje no grupo Amigos da Resenha, aliás, um abraço, um beijo no coração desses meus amigos aí do grupo da Amigos da Resenha, lá no WhatsApp. Estava até comentando isso hoje. O Botafogo não tem peças de reposição. O Botafogo, quando teve que substituir jogadores, quando os jogadores do Botafogo mentalmente hoje, psicologicamente hoje e fisicamente estão destruídos. Agora que era a hora do Botafogo ter o quê? Um banco de reservas à altura, para que o Thiago Nunes, que chegou agora, fizesse algumas mudanças. O Thiago Nunes vai poder fazer algumas mudanças? Vai colocar quem? Não vai. Então o Botafogo perdeu o fôlego. O Botafogo perdeu o fôlego. Campeonato Brasileiro não tem só o primeiro turno. Se fosse só o primeiro turno, maravilhoso. Mas são 2 turnos. 19 e 19 jogos. Agora, culpar a arbitragem, repito, realmente, a arbitragem nesse Campeonato Brasileiro, meu Jesus Cristo. Meu Jesus Cristo. Quantas vezes eu vim aqui falar de em vez de falar de futebol, quantas vezes eu falei aqui da arbitragem? Muitas vezes. Poucas vezes aqui eu liguei a câmera do celular para gravar o vídeo para vocês e não falei de arbitragem. Poucas vezes, pouquíssimas vezes. Mas culpar de você ter perdido o campeonato na mão, como o Botafogo tinha, porque não, erraram muito contra o Botafogo. Isso é coisa de maluco, né? Coisa de maluco. E Don Textor tá sendo maluco. Rodrigo é vítima de racismo após discussão começa em Brasil e Argentina e avalia medidas. Rodrigo é mais uma vítima de racismo no futebol. O atacante do Real Madrid teve as redes sociais invadidas na última quinta-feira, ou seja, ontem, após a divulgação de um bate-papo com Lionel Messi no clássico entre Brasil e Argentina na última terça-feira. São incontáveis mensagens com emojis de macaco e banana que estão sendo monitorados pela equipe do jogador que avalia medidas. Camisa 10 do Brasil na última data FIFA por conta da lesão de Neymar. Rodrigo já está de volta a Madrid. Os insultos digitais tiveram início após uma emissora de TV argentina e o dublador brasileiro Gustavo Machado divulgarem o teor do entreveiro entre o jogador e Messi pouco antes do início da partida contra a Argentina no Maracanã. De acordo com leitura labial, Rodrigo teria chamado os argentinos de cagões e foi repreendido por Messi, que disse que é campeão do mundo. O episódio aconteceu enquanto o brasileiro conversava de maneira amistosa com Rodrigo de Paul, meio-campista do Real Madrid, seu rival também na Espanha. Os responsáveis
pela gestão de carreira de Rodrigo discutem medidas tanto no âmbito jurídico quanto social para recriminar aos insultos racistas que se proliferam em seus perfis em redes sociais. Rodrigo, inclusive, fez um desabafo sobre o crime em seu perfil no Instagram e disse que continuará na luta contra o racismo. Pois é, rapaz, o Rodrigo escreveu o seguinte, abre aspas, os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de abuso, de absurdo. Está aí para todo mundo ver. Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a cabeça quando somos atacados, se ocupamos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com seu comportamento criminoso. Azar deles, nós não vamos parar. Fecha aspas, disse aí a nota do Rodrigo. Companheiro de Rodrigo no Real Madrid, Vini Júnior é uma das vozes mais atuantes na luta contra o racismo no futebol mundial e está montando uma equipe justamente para combater crimes digitais. Na última segunda-feira, Dia da Consciência Negra, o atacante anunciou a medida que inclui profissionais de TI e advogados para que os racistas respondam judicialmente pelo crime. Já deu isso, né, gente? Amor de Cristo, né? Jesus Cristo, rapaz, isso vai parar onde? Na Espanha, então, eu não sei o que pode acontecer. Coitado do Vini Júnior, meu amigo. As últimas temporadas, o que ele vem sofrendo de abuso, sabe? Com racismo na Espanha. Meu Deus do céu, cara. Sinceramente, é um povo nojento, né? Pessoa que é racista tem que ser muito nojenta para ser racista, né? Fala a verdade. Por que você achar que você é melhor do que o outro porque o outro é verde, amarelo, azul, rosa, preto? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pleno século XXI, tem que conviver com esse tipo de, sabe? De gente que tem esse tipo de sentimento ainda. É sério mesmo? É sério mesmo que você que está assistindo a gente aí, que de repente você aprova esse tipo de coisa? É sério? Que você se acha mais importante ou melhor do que uma pessoa que tem a pele escura? É sério? Quer dizer que se essa pessoa escura cortar o braço, vai sair o quê? Vai sair suco das veias dela? Não vai sair sangue do mesmo jeito que sai em você, não? Se ela cuspir, não vai sair cuspe da boca dela, vai sair o quê? Hã? Outra coisa? Se ela se machucar, ela não vai sentir dor que nem você sente? É surdo isso, gente. Como que alguém em sã consciência acha, por causa da cor da pele, ela é melhor do que a outra? Sinceramente. Por isso que eu sou a favor de punições severas. Essas pessoas que fazem isso, elas têm que ser presas. Presas. Ah, não é só ser presa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, vamos falar de Brasil. Esse caso é na Espanha. Aqui no Brasil, as pessoas até são presas, mas não ficam presas. Paga aí, né, um valor para sair, pagam trabalhos comunitários e voltam para as ruas para fazer a mesma coisa ou pior. Porque elas vão fazer pior. Esse tipo de gente, por exemplo, já que a gente está falando de futebol, não pode frequentar estádio nenhum. Tem que ser banido, ou banidos. Pessoa que pratica esse tipo de ato dentro de um ambiente de esporte, de futebol, ou em qualquer ambiente da sociedade. Essas pessoas têm que ser retiradas da sociedade. Não precisamos de pessoas assim. Na nossa sociedade, não. Precisamos, não. Esse tipo de monstro tem que ficar enjaulado. Esse tipo de monstro tem que ficar enjaulado. Morre Rubens Minelli, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. O futebol brasileiro perdeu
Ontem, quinta-feira, um de seus maiores treinadores morreu aos 94 anos em São Paulo, o ex-jogador e ex-técnico Rubens Minelli, que conquistou 4 títulos brasileiros por Palmeiras, Inter e São Paulo. A morte foi confirmada nas redes sociais pelo clube gaúcho. O enfermeiro Renato Cardoso, que acompanhava Minelli nos últimos anos, contou ao GE que ele foi internado no hospital no dia 24 do mês passado para tratar uma infecção. Fez tratamento com antibiótico, mas o problema evoluiu e ele não resistiu. O óbito foi confirmado por volta das 12h44. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Rapaz, lamentável, né? Lamentável a morte desse senhor. Só agradecer, né? Agradecer por tudo que ele fez aí ao nosso futebol, né? Ao nosso futebol aí. Agradecer, que Deus o coloque aí em um bom lugar. Falar do Palmeiras, jornal diz que Abel deixará Palmeiras para ser técnico mais bem pago do mundo no Catar. Abel Ferreira estaria com negociações avançadas para deixar o Palmeiras e comandar o Al-Sadd do Catar, tornando-se o técnico mais bem pago do mundo. É o que diz o jornal espanhol Sport de Barcelona em publicação divulgada na tarde de ontem, quinta-feira. Pessoas ligadas à diretoria do Verdão dizem que o clube não tem conhecimento de nenhuma negociação em curso. O técnico tem contrato até dezembro de 2024. O staff do treinador, por sua vez, respondeu em nota que Abel está apenas focado na reta final do Brasileiro. Abel está focado em fechar a temporada da melhor forma possível. Nesse momento, toda e qualquer especulação fica de lado. Há 2 semanas, também notificavam sondagens de Benfica e Al-Ittihad. Ele tem contrato até o fim de 2024 e sua cabeça está totalmente voltada para a reta final do Brasileiro, diz a nota do treinador. Ainda segundo a publicação do Sport, as tratativas com Al-Sadd seriam concretizadas 2 semanas depois do término da temporada no Brasil, quando o técnico se desvincularia do Palmeiras para seguir viagem. O Verdão faz sua última partida de 2023 no dia 6 de dezembro, na rodada final do Campeonato Brasileiro. O Al-Sadd apresentou uma oferta irrecusável ao português Abel Ferreira, que ganhou 2 Libertadores com o Palmeiras, para transformá-lo no técnico mais bem pago do planeta, diz um trecho da reportagem. Será, rapaz? Se vai transformar ele no técnico mais bem pago do planeta, é uma proposta irrecusável, né? No caso, já seria na próxima temporada. O time saudita, o Al-Sadd, pagaria então a multa rescisória do treinador, né? Meu amigo, e aí, meu amigo torcedor do Palmeiras? Tem um espacinho aqui, ó, de comentários para você comentar sobre esse assunto. Abel Ferreira vai deixar o Palmeiras na próxima temporada rumo ao futebol dos Emirados Árabes? Será, rapaz? Vamos aguardar para ver o que acontece. Lógico que o staff do treinador não vai também confirmar nada nesse momento, né? Porque se confirma, vira uma panela de pressão para o treinador, né? Mas isso acaba trazendo a consequência. Se o Palmeiras não ganhar esse título, o Palmeiras começar a perder jogos aí, meu amigo, sabe como que é o torcedor no futebol brasileiro, né? Uma notícia que talvez possa não ser verdade, né? Talvez, diz talvez, porque no mundo do futebol, e o treinador que o Abel Ferreira é no Palmeiras, 3 anos super vencedor no Palmeiras, é normal que ele receba propostas e mais propostas, né? Mas ninguém sabe, até porque nem o Palmeiras, nem o staff do treinador confirma nada, né? Pois é, gente, dá só um tempinho que eu volto já pra gente falar de Brasileirão, falar de Série B do Campeonato Brasileiro, última rodada da Série B do Brasileirão, falar dos jogos de ontem remarcados do Brasileirão e falar também aí dos jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro, 35ª rodada, que já começa nesta sexta-feira. Tem Timão
e Bahia na Neoquímica Arena. Já já eu volto trazendo essas informações para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo aqui desta sexta-feira, porque sextou, né, mineiro? Sextou, bom final de semana para você que está aí assistindo a gente, acompanhando essas nossas informações aqui de esporte, de futebol. Vamos então dar continuidade aqui no nosso vídeo para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada, toda ela acontecendo amanhã, mais conhecida como sábado, sabadão cheio, né, rapaz? 10 jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E sabe quantas equipes, né? Brigando aí por 2 vagas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes brigam por 2 vagas aí na Série A do ano que vem. Teremos às 17 horas, né? Não vou falar mais horário, são às 17 horas todos os jogos. Ponte Preta recebe a equipe do CRB. A Ponte Preta precisa vencer para continuar na Série B do Campeonato Brasileiro. Se perder, corre o risco de cair para a 3ª divisão. Teremos o Atlético Goianiense e Guarani. O Guarani que perdeu a chance na última rodada aí de chegar nessa última rodada brigando também pelo acesso. O Atlético Goianiense, por sua vez, se vencer, pode aí, né, contando desde que Vila Nova ou Juventude não vença, aí um dos dois não vença o seu jogo, o time do Atlético Goianiense pode entrar no G4 e subir para a Série A do ano que vem. Avaí e Ituano é um jogo que não vale nem para o Ituano, não vale nem para o Avaí, porque ambos estão ali no meio da tabela, né? Aliás, o Avaí é o 13º e o Ituano o 14º com 41 pontos. Não tem risco mais de rebaixamento. Ainda nesse sabadão, ou seja, amanhã, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Londrina. Londrina já rebaixado. Já o Botafogo de Ribeirão Preto está ali na 12ª colocação com 47 pontos. Não vai para lugar nenhum também. Jogo interessante aqui que pode valer uma vaga aí para a Série A do ano que vem entre Novo Horizontino e Criciúma. O Criciúma já está lá, né, rapaz? Já está na Série A do ano que vem ao lado do Vitória. Já o Novo Horizontino precisa vencer esse confronto contra o Criciúma, chegar a 63 pontos e aí contar aí com derrota de Atlético Goianiense ou empate de Vila Nova ou Juventude aí. 2 desses 3 times, né, perdendo ou empatando, a equipe do Novo Horizontino entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Pois é, outro jogo também que vale vaga para a Série A
é entre Sport e Sampaio Corrêa. O Sport precisa vencer e contar aí com a combinação gigantesca de resultados para entrar no G4 e subir para a Série A. E olha que o Sport, meu amigo, ficou praticamente a Série B inteira na zona de classificação para a Série A. E aí, nas últimas rodadas, acabou perdendo fôlego. Já o Sampaio Corrêa precisa vencer para não cair para a segunda divisão. Sampaio Corrêa, que venceu na última rodada o Avaí, saiu da zona de rebaixamento, mas está apenas a 2 pontos. Se ele perder o jogo para o Sport e a Tombense ou o Chapecoense ganharem aí, um dos dois ganhar seu jogo, a equipe do Sampaio Corrêa, aliás, os dois ganharem, né? Tem a Ponte Preta ali ainda, aí o Sampaio Corrêa pode cair para a segunda divisão. Então, um jogo que vale tanto para o Sport vale o acesso, para o Sampaio Corrêa vale a permanência na Série B. Ceará e Juventude se enfrentam lá no Presidente Vargas, no Ceará. Esse jogo vale aí para o time do Juventude o acesso para a Série A do ano que vem. O Juventude depende só dele. Vencendo, independentemente de qualquer um outro resultado, o Juventude estará na Série A do ano que vem. O Ceará não tem mais chance de nada, né? O Ceará está ali no meio da tabela com 50 pontos, é o 11º, então não precisa aí desses pontos. Mas, evidentemente, que vai receber aí um ânimo, mala branca, mala preta, mala rosa, enfim. Vai receber aí, evidentemente, para ganhar do Juventude. Chapecoense recebe o líder e campeão da Série B, o Vitória. Vitória não precisa de mais nada aí nessa Série B. Vitória deve mandar aí um time totalmente diferente do que vinha escalando, né, nesse Campeonato Brasileiro, fazer alguns testes, evidentemente. E a Chapecoense precisa aproveitar, né, essa situação para, quem sabe, aí ganhando o jogo, chegar a 40 pontos, torcer aí para tropeços de Tombense, de Ponte Preta e de Sampaio Corrêa, para que assim a Chapecoense possa se livrar do rebaixamento. Falando em Tombense, a Tombense recebe o Mirassol. A Tombense precisa vencer e torcer aí contra a Ponte Preta ou Sampaio Corrêa para assim se livrar do rebaixamento. Já o Mirassol ainda sonha com acesso para a Série A do ano que vem. O Mirassol tem 60 pontos, se ganhava a 63 pontos, aí precisa torcer por uma combinação de resultados para subir para a Série A do ano que vem. E fechando aí a rodada, o ABC, lanterna da competição, joga contra o Vila Nova. O Vila Nova, que nesse momento é o 4º colocado, só depende das suas forças. Se o Vila ganhar esse confronto contra o lanterna ABC, o Vila Nova sobe para a Série A, independentemente de outro resultado. Os jogos aí, última rodada, né, 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, valendo as 2 últimas vagas para a 3ª divisão ou para a permanência na Série B, e valendo também as 2 últimas vagas de acesso para a Série A do ano que vem. Claro que vamos acompanhar, e na segunda-feira a gente traz tudo para você aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Então é só ficar ligado aí e vamos acompanhar tudo aí o que vai acontecer. E vamos conhecer os 2 últimos times que vão integrar os times da Série A do ano que vem. Falando em Série A, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, saber aqui das chances do Palmeiras campeão. As chances do Palmeiras de ser campeão sobem para 46%. Vamos ver também aqui possibilidades de permanência e Libertadores da América. O Botafogo não aproveitou o jogo a menos que tinha em relação ao Palmeiras ao só empatar contra o Fortaleza. Com isso, não reassumiu a liderança e viu as chances de o título ficar com o Alviverde Paulista subirem de 44,30% para 45,93%. Uma leve subida, mas bastante significativa, já que a equipe de Abel Ferreira depende apenas dos próprios resultados para comemorar mais um título do Campeonato Brasileiro. O alvinegro carioca está com 28,8% de possibilidades de ser campeão. Ao contrário do Botafogo, o Flamengo aproveitou o jogo atrasado para vencer o Bragantino, passar o rival do interior paulista, Grêmio e Atlético Mineiro, na classificação geral, e subir sua chance de título de 6,07% para 11,69%, colocando-se como a equipe que corre
por fora na disputa pela Taça do Brasileirão. O Bragantino, por sua vez, foi para o jogo do Maracanã com 15,23% de possibilidades de título e saiu com 6,29% em quinto lugar. No fim de semana, o Massa Bruta vai precisar se recuperar novamente fora de casa, já que encara o Internacional no Beira-Rio. Importante entender que as chances do Bragantino são maiores que as do Grêmio, 5,71%, e Atlético Mineiro, 1,50%, pelos adversários que cada um vai enfrentar. O Massa Bruta é o único que vai pegar uma equipe já rebaixada e em casa, o Coritiba. O Coxa ainda não está matematicamente na Série B, mas pelas projeções do espião estatístico, não consegue mais se salvar. Pois é, chances de permanência na Série A. Após as 5 partidas adiadas serem realizadas e todos os 20 times do Brasileirão estarem com 34 jogos, o Bahia não entrou em campo. Foi para o Z4 e viu suas chances de permanência na Série A diminuírem ao fim aí da 34ª rodada. Antes da data FIFA, as possibilidades de o tricolor baiano seguir na elite estavam em 50,54% e agora foram para 43,38%. O grande problema para os baianos foi que Cruzeiro e Vasco, seus adversários diretos na luta pela permanência, pontuaram e melhoraram suas perspectivas de seguir na Série A em 2024. A Raposa fez 4 pontos e os Cruz-Maltinos marcaram mais um pontinho na tabela. Agora, os mineiros estão com 83,50% de chances de permanência e os cariocas estão com 88,52%. Na 35ª rodada, os 3 rivais vão jogar fora de seus domínios. Na sexta, ou seja, hoje, o Bahia pega o Corinthians em São Paulo. No sábado, o Vasco visita o Atlético Paranaense em Curitiba. Por fim, na segunda, o Cruzeiro fecha a jornada encarando o Goiás em Goiânia. Chances de Libertadores. Os 6 primeiros colocados, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Bragantino e Atlético Mineiro, seguem com mais de 90% de chances de terminarem com as 6 vagas a Libertadores distribuídas pelo Campeonato Brasileiro. O fato novo nas possibilidades de classificação para a principal competição sul-americana foi a saída do Fortaleza desta disputa. O tricolor, no caso o tricolor cearense, tinha 2 jogos a menos para cumprir antes da 35ª rodada e só conseguiu 1 ponto. Com isso, suas chances de ficar no G6 foram de 8,86% para 0%. É isso. Pois é. É as chances aí das equipes, né? Em termos de títulos, em termos de chances de Libertadores e em termos também de rebaixamento. Falar então dos jogos que já aconteceram. O Flamengo ontem no jogo remarcado contra o Bragantino venceu o Massa Bruta por 1-0. Resultado importante, um gol importante, mais um, né? Gol importante do Arrascaeta, cracaço de bola. O Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã. Com isso, o Flamengo que já estava morto, né? Já estava morto na competição. Ficou a 2 pontos da equipe do Palmeiras. E agora entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Aliás, mais um a entrar na briga aí pelo título nacional. Hoje, mais conhecido como sexta-feira, terá aí o confronto entre Corinthians e Bahia. Mas a gente conta já já, porque vamos falar do confronto também entre Fortaleza e Botafogo. Fortaleza esteve na frente 2 vezes do placar nesse confronto, que daria o Fortaleza uma respirada, né? Aí em termos de possibilidade ali de aproximação da zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza não conseguiu vencer. Teve 2 jogos em casa, contra o Cruzeiro e ontem contra o Botafogo. E o Fortaleza só fez 1 pontinho. Empatou em 2-2 com o Botafogo ontem. Fortaleza perdeu a chance de se afastar da zona do rebaixamento. Já o Botafogo perdeu a chance aí de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Botafogo não depende mais das suas forças para ser campeão brasileiro 2023. Para isso, precisa vencer os seus jogos e torcer aí por tropeço ou tropeços, né? Quem sabe do Palmeiras, na verdade o tropeço
porque o Botafogo está a 1 ponto do líder Palmeiras. Então seria uma vitória do Palmeiras, né, nesses 4 jogos, e derrota, pelo menos uma derrota do Palmeiras e uma vitória do Botafogo, para que assim o Botafogo reassumisse a liderança do Campeonato Brasileiro, e aí, as últimas 3 rodadas, o time do Botafogo manter essa posição. Mas já viu o Flamengo está ali no cangote do Botafogo e no cangote também do líder Palmeiras. Vamos então às informações da 35ª rodada, que vai ser aberta hoje na Neoquímica Arena, né? A bola rola às 21 horas no horário de Brasília. Pois é, a gente vai saber então das coisas das duas equipes, para você que está aí ligado com a gente. O Corinthians vem de uma vitória importante sobre o Grêmio e está aliviado, agora mais distante da luta contra o rebaixamento. Com 44 pontos, tenta fazer valer o período de treinos na data FIFA para garantir de vez a permanência e chegar à metade de cima da classificação pela primeira vez desde a primeira rodada. O Bahia precisa de um bom resultado para retomar fôlego e confiança após 3 tropeços seguidos e a consequente entrada na zona de rebaixamento. O tricolor tem 38 pontos e abre a rodada na 17ª posição, 3 pontos atrás do Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Saber das coisas aqui então, das prováveis, na verdade, escalações de Corinthians e Bahia. Começando pelo Corinthians, do técnico Mano Menezes. O Corinthians volta da data FIFA com 2 desfalques na zaga. Por isso, algum defensor das categorias de base deve reforçar o banco de reservas. O time titular não deve ter surpresas com o retorno dos atletas que foram poupados na vitória contra o Grêmio. Então, provável Corinthians para o jogo de logo mais à noite. Tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Gabriel Moscardo, Maicon Juliano e Renato Augusto. Ángel Romero e o Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para o confronto de logo mais contra a equipe do Bahia. Repito, a bola rola às 9 horas da noite. E o tricolor baiano, Cristiano, como é que vai para esse confronto? Bahia do técnico Rogério Ceni. O Bahia conta com a volta do lateral esquerdo Camilo Cândido após suspensão, enquanto Rafael Ratão deve substituir Everaldo, que está suspenso no ataque. Taticamente, a dúvida é se Rezende jogará na sua função de origem, o meio-campo, ou se será um terceiro zagueiro. A última alternativa é a mais provável. Se isso se confirmar, Acevedo é favorito a estar entre o 11 inicial em briga por posição com Iago Felipe. Provável escalação então do tricolor baiano: Marcos Felipe no gol, Canu, Vitor Hugo e também o Rezende, Gilberto, Acevedo ou então o Iago Felipe, Tassiano, Cauli e o Camilo Cândido, Biel e Rafael Ratão ou Vinícius Migote na frente. Esse é o provável Bahia para o confronto de logo mais contra a equipe do Corinthians. Pois é, jogo importantíssimo para o Corinthians, né? Até porque o Bahia é o time que abre a zona do rebaixamento. Se o Corinthians vencer, nesse momento o Corinthians tem 44 pontos. São 6 pontos, né? São 6 pontos a mais que a equipe do Bahia. O Corinthians, se vencer esse jogo, ele abre 9 pontos da zona de rebaixamento, faltando justamente 3 rodadas. Ele joga na lata do lixo qualquer possibilidade de rebaixamento. Agora, se perder, aí a coisa se complica. Por que se complica, Cristiano? Porque o Bahia, se vencer o Corinthians, chega a 41 pontos e coloca o Corinthians na briga novamente, em definitivo, em relação ao rebaixamento, né? Depois o Corinthians vai até São Januário jogar contra o Vasco, que também precisa pontuar. Então você imagina, se o Bahia apronta para cima do Corinthians, chega a 41 pontos, joga o Cruzeiro, e aí, mesmo que o Cruzeiro e Vasco vençam os seus jogos, o Corinthians vai ficar ficar ali a 3 pontos da zona do rebaixamento. Então volta o perigo para o Corinthians. Então hoje é o jogo para o Corinthians se tranquilizar
E para o Bahia, é o jogo do Bahia continuar respirando. Até acho que esse jogo vai ser empate. Por tanta necessidade, né? Necessidade do Bahia ganhar, necessidade do Corinthians ganhar e já se livrar do rebaixamento, eu acho. Pelo campeonato irregular que o Corinthians vem fazendo, principalmente em casa, a probabilidade de empate nesse jogo é muito grande, né? Então hoje, às 9 horas da noite, o Corinthians recebe o Bahia na sua Neoquímica Arena. Por que esse jogo vai ser hoje, Cristiano? Porque amanhã, mais conhecido como sábado, terá eleição no Corinthians para definir quem será o novo presidente para os próximos 3 anos à frente do Timão. Amanhã, mais conhecida como sábado, às 19h30, no horário de Brasília, teremos o Atlético Paranaense que recebe o Vasco da Gama. O Atlético que ainda sonha, lógico, né, com a vaga aí, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem, apesar que a diferença ali para o Galo é de 6 pontos, restando 12 em disputa, mas enquanto há esperança, há também aí o sonho do Atlético, o seu centenário, de disputar mais uma Libertadores da América. Mas está difícil, tem que vencer o Vasco e torcer para que o Atlético não vença o seu confronto contra o Grêmio. Assim, essa vantagem que hoje é de 6 pontos, cairia para 3 pontos e iria para as 3 últimas rodadas aí o Atlético Paranaense para tentar buscar ainda essa vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Pois é, já o Vasco precisa pontuar, né? Um empate para o Vasco nesse confronto é muito interessante. Uma vitória para o Vasco chegaria a 44 pontos e, dependendo do resultado do Bahia hoje, o Vasco ficaria numa situação bem tranquila no campeonato. Mas é um jogo dificílimo, porque jogar na Arena da Baixada, meu amigo, não é tarefa fácil para ninguém. A gente sabe como é difícil jogar na Arena da Baixada. Também no sábado, às 9 horas da noite, só que às 9 horas da noite, o Fluminense recebe a equipe do Coritiba. O Fluminense vem de vitória no jogo remarcado aí no meio de semana contra a equipe do São Paulo por 1-0. E o Coritiba vai jogar sua última cartada, está jogando, na verdade, suas últimas cartadas. Essa será mais uma, né, jogada do Coritiba para continuar vivo, né? Coritiba tem 29 pontos, precisa vencer esses últimos 4 jogos para, quem sabe, aí ainda se livrar do rebaixamento. Mas está difícil. Coritiba pode chegar então a 39 com 2, pode chegar só a 41 pontos. Coritiba já está rebaixado, né, gente? Porque ele pode chegar a 10 vitórias. Ele não está rebaixado ainda não, porque ele pode chegar a 10 vitórias. Mas a situação é muito difícil. Muito difícil, porque ele mesmo que ele chegue a 10 vitórias, ele tem que tirar uma diferença de saldo ali. O saldo do Coritiba é menos 28. Ele só chega a 10 vitórias. Coritiba já era, gente. Mesmo o Coritiba vencendo os seus próximos 4 jogos, ele não vai se livrar do rebaixamento. Ele ainda não podemos falar que o Coritiba está rebaixado, porque por causa da matemática, né? Matemática ainda permite, mas ele tem que tirar uma diferença de gols muito grande. Mesmo se ele vencer os 4 jogos e o Bahia, Cruzeiro e Vasco e os demais times, na verdade que ele só chega a 41, não vencerem seus jogos. Ele só chega a 41. Falta 12 pontos em disputa, com 10, 39, com 2, 41. Não dá mais para o Coritiba. Coritiba já era, né? O Fluminense vai jogar em casa, no Maracanã, jogar às 9 horas da noite. É a chance aí do Germancano, né, rapaz? Germancano fazer mais uns gols no campeonato. Os jogos do domingo, às 16 horas, o Botafogo, que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, mede forças contra o Santos. O Botafogo, se vencer e culminar aí numa derrota do Palmeiras, o Botafogo volta à liderança do campeonato. Mas só que tem o Santos do outro lado. Santos que com esses jogos aí marcados aí que foram realizados, o Santos voltou aí continua, na verdade, né? Dependendo do jogo de hoje, se o Bahia ganhar do Corinthians, o Santos pode ficar a 1 ponto da zona do rebaixamento. Caso de vitória do Bahia, ele iria a 41 pontos, ficaria a 1 ponto do Santos, que tem 42 pontos. Então, o Santos precisa, independentemente do que aconteça hoje no jogo entre Corinthians e Bahia, o Santos precisa pontuar no Rio de Janeiro no domingo contra o Botafogo às 16 horas. Ambas as equipes precisam demais do resultado.
Também no domingo, às 16 horas, é tarde, né? De Atlético Mineiro e Grêmio. As duas equipes brigam, além de para vaga de Libertadores da forma direta, brigam também aí ainda pelo título da competição. Às 18h30, no horário de Brasília do domingo, São Paulo mede forças contra o Cuiabá. Aí um jogo que não vale nada, né? Cá pra nós. O São Paulo tem 46 pontos, não tem risco mais de rebaixamento. O Cuiabá tem 47, a não ser brigar ali por posição, né? Para quem termina na melhor colocação, para ganhar uma graninha a mais, a não ser essa seja a motivação. Claro que para o Cuiabá, que se não for o melhor mandante, é um dos melhores, aliás, se não for um dos melhores visitantes, se não for o melhor visitante, é um dos melhores visitantes do Cuiabá nesta edição do Campeonato Brasileiro, vai tentar surpreender mais um time fora de casa, dessa vez o time do São Paulo, né? Para o Cuiabá tem muita motivação, porque é jogar contra um grande gigante do futebol brasileiro no Morumbi. Já pensou? Se o Cuiabá vence o São Paulo no Morumbi, é mais uma, né, que o Cuiabá vai aprontar. Também no domingo, às 18h30, o Internacional, que com os resultados aí voltou a correr muito risco na competição, recebe o Bragantino, que perdeu ontem no jogo remarcado contra o Flamengo e precisa se recuperar na competição. E o Inter precisa vencer. Vencendo, ele chega a 46 pontos e acaba de vez com a possibilidade aí de rebaixamento, desde que o Bahia não vença o seu confronto contra o Corinthians. Esse jogo do Corinthians com o Bahia hoje é fundamental para muitas coisas aí, para muitos times no Campeonato Brasileiro. Então o Internacional às 18h30 recebe o Bragantino, que ainda sonha com o título da competição e também com uma das vagas na Libertadores do ano que vem. Às 18h30 também do domingo, Fortaleza recebe o Palmeiras. É mais um jogo complicado, né? O Fortaleza que jogou contra o Cruzeiro em casa, jogou contra o Botafogo em casa e agora joga contra o Palmeiras em casa também. Palmeiras líder da competição. Palmeiras precisa da vitória demais. E o Fortaleza idem. O caldo pode apertar ainda mais para o Fortaleza caso... A gente está falando muito desse jogo do Bahia contra a equipe do Corinthians, porque é um jogo que divisor de águas para muitas equipes, né? Para muitas equipes aí na tabela de classificação, na parte de baixo da tabela de classificação. Porque o Bahia ganha, ele vai a 41 pontos e fica ali a 3 pontos do Fortaleza, né? O Fortaleza vai ficar 3 pontos da zona de rebaixamento e vai entrar, independentemente do jogo do Bahia, e se acontecer isso que a gente está falando, entra mais pressionado ainda. Fortaleza vai precisar vencer o Palmeiras, que é uma missão bastante complicada. Palmeiras que precisa vencer porque se o Palmeiras não vencer o jogo, o Palmeiras corre o risco de cair para a terceira colocação. Pode para a terceira colocação? Para a terceira colocação. Porque Flamengo vencendo o seu jogo, Botafogo vencendo o seu jogo, o Botafogo assume a liderança, ou o Flamengo assume, caso o Botafogo não vença, e o Palmeiras pode cair ou para segundo ou para terceiro, se não vencer o seu confronto contra a equipe do Fortaleza no Castelão, no domingo às 18h30. 18h30 também do domingo é dia de América Mineiro, já rebaixado na lanterna do campeonato, contra a equipe do Flamengo. Flamengo que, se vencer, que eu já disse para vocês, pode assumir pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro a liderança do campeonato. E eu acho que nessa reta final, se o Flamengo assumir essa liderança, é difícil de tirar, viu, meu amigo? Assim como é difícil tirar a liderança do Palmeiras, se o Flamengo assumir também, meu amigo, vai ficar difícil tirar essa vantagem aí da equipe do Palmeiras. É um jogo então decisivo demais para a equipe do Flamengo e tem que aproveitar porque está jogando contra o lanterna da competição, né, gente? Está jogando contra o lanterna. Então, não tem pretensão nenhuma a mais o Flamengo com o time que tem, já que ganhou essa oportunidade, caiu nos braços aí do Flamengo a oportunidade de ser campeão brasileiro ainda. Quem diria, rapaz? Quem diria que o Flamengo ia ter ainda essa chance de ser campeão brasileiro?
tá com a faca e o queijo na mão. Claro que ainda tem o Palmeiras precisa, o jogo também é às 18h30, simultâneo, né? Fortaleza e Palmeiras, América Mineiro e Flamengo. Se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo vencer, evidentemente, ainda tem, claro, o Flamengo tem que torcer por uma... Mas já vai estar sabendo, né? Já vai estar sabendo aí do resultado entre Botafogo e Santos. E sabendo se o Botafogo assumiu a liderança, né? Ou se o Botafogo assumiu a liderança. Se o Botafogo ganhar do Santos, assume a liderança e joga a pressão para o Palmeiras, que joga com Fortaleza, e para o Flamengo, que joga contra o América Mineiro. Ambos têm que ganhar em caso de vitória. Aliás, tem que ganhar o jogo, né? Mas em caso de vitória do Botafogo, os dois precisam ganhar. Entram com essa necessidade ainda mais de vitória, né? Pois é. Na segunda-feira, lá no Ailê Pinheiro, na Serrinha, o Goiás, que está numa situação complicada, precisa desesperadamente da vitória, recebe a equipe do Cruzeiro. Pois é. O Goiás, que se não vencer, ele fica ali numa situação, já está, né? Uma situação bastante complicada, difícil. Mas ele fica mais complicado ainda em termos de rebaixamento. Vai ficar faltando 3 rodadas aí para terminar o campeonato. Se o Goiás não vencer o Cruzeiro, ele fica realmente numa situação bastante difícil na competição. Só para relembrar, o Palmeiras lidera com 62 pontos, em segundo o Botafogo 61, em terceiro o Flamengo 60, em quarto o Grêmio 59, em quinto o Bragantino 59, em sexto o Atlético Mineiro 57, em sétimo o Atlético Paranaense 51, em oitavo o Fluminense com 50 pontos, em nono Cuiabá 47, em décimo São Paulo 46, 11º Fortaleza 44, 12º Corinthians também 44 pontos, 13º Internacional 43, 14º Santos 42, 15º Vasco 41 pontos, assim como o 16º Cruzeiro também com a mesma pontuação. Lembrando que agora todo mundo tem 34 jogos, agora ninguém tem um jogo a pagar ainda no campeonato, né? Todo mundo com o mesmo número de jogos. Abrindo a zona do rebaixamento, Bahia com 38 pontos, 17º, joga hoje o jogo da vida contra o Corinthians na Arena do Corinthians. 18º Goiás, 35 pontos. Aí, essas equipes, né, o Goiás e o Bahia, ainda tem chances de se livrar do rebaixamento. 19º Coritiba, 29 pontos, praticamente, ainda matematicamente ainda não, mas já podemos dizer que o Coritiba vai disputar a Série B do ano que vem. E já rebaixado matematicamente o América Mineiro com 21 pontos, segura a lanterna da competição. Vamos acompanhar tudo sim para você nesse final de semana. E segunda-feira, se Deus quiser, a gente traz tudo o que aconteceu aí na Série A, na Série B. Série B, no caso, na Série B é a última rodada decisiva. Na Série A são jogos também decisivos que vão dar rumo aí, né, ao título, à Libertadores e também ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depois dessa rodada vão restar 3 rodadas para a gente conhecer aí os times que vão disputar a próxima Libertadores, o campeão brasileiro e os 4 times que vão disputar a Série B do ano que vem. 2 já conhecemos, o Coritiba e também o América Mineiro. E é isso, gente. Agradecer a você demais pelo carinho, pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo aqui no canal nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Se Deus quiser, às 18 horas a gente volta aí com as informações de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Não perde não, menino, não perde não, menina. A gente volta às 18 horas então para a gente fechar essa sexta-feira e também essa semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Beijão no seu coração, abraço para vocês também e até às 18 horas. A gente se fala, a gente se vê, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto.